Pessoal, estamos aqui direto da AgriShow 2026 em Ribeirão Preto. Segunda-feira, primeiro dia de feira. Estou aqui com meu amigo, professor, conselheiro aí, Dr. Francisco de Godoy Bueno, que é conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, é diretor jurídico também lá da SRB e que eu tenho a honra de conviver e aprender diariamente, semanalmente, sempre com ele. Então, obrigado, Francisco, por estar tendo esse bate-papo aqui. Primeiro, queria comentar aqui, de forma bem descontraída, a importância do advogado estar presente em um evento como a AgriShow, aqui em Ribeirão Preto, a importância da gente estar, de fato, conectando aqui, fazendo um network, conversando com as pessoas, com os vendedores, com as lideranças, para entender a dinamicidade, os desafios que o setor está passando. Sem dúvida. Bom, Wander, para mim é uma satisfação também encontrarmos por aqui. Eu, pessoalmente, gosto muito da feira. A gente vem como produtor, às vezes, vê uma novidade, um trator, uma colheitadeira, uma tecnologia nova. Às vezes a gente vem como advogado, dessa vez eu vim com os dois chapéus. Amanhã vou andar aí com o time da Fazenda. Quarta-feira nós temos um evento lá da Sociedade Rural Brasileira em conjunto com a UBAL, que vai ser um pré-lançamento, um lançamento do nosso Congresso Nacional de Direito Agrário, que será em agosto aqui em Ribeirão Preto. E estamos muito animados para esse congresso. Já tomo a liberdade de convidar todos do Portal Pujante para que estejam aqui em agosto. Eu tenho certeza que você estará também, é um dos nossos palestrantes. Vamos estar presente com o stand aí, né? É isso aí. Vamos fazer o stand, né? E vamos fazer um barulho bom aí, trazer o direito agrário levado a sério para todo mundo aí, toda a comunidade jurídica. Especialmente Ribeirão Preto, que é esse polo aqui, além da AgriShow, esse ano vai sediar o maior congresso do país em direito agrário. Então, o Francisco está aí na articulação direta desse evento. E, além disso, né, Francisco, recentemente inclusive nós publicamos na Pujante, você fez uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, na matéria que discutia aí a venda de terras para estrangeiros. Se você puder comentar um pouquinho mais como que foi essa atuação e, especialmente, como foi do início da sua carreira até chegar ao ápice da advocacia, se a gente pode dizer assim, que é uma sustentação oral na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Bom, Bandeira, acho que isso casa com a sua primeira pergunta, né? É muito importante para o advogado estar próximo do cliente, entender qual que é a dor do cliente, qual que é a preocupação e tentar enxergar além, né? Usar o raciocínio jurídico para enxergar além. E lá na Sociedade Rural Brasileira, onde tive a oportunidade de aprender muito com os ex-presidentes, com os conselheiros, eu pessoalmente nutro uma admiração especial pelo Dr. Flávio Teles de Menezes, que foi o nosso presidente durante a Constituinte e que eu até citei na minha sustentação oral, grande defensor do direito de propriedade. E que sempre falava isso, né, da importância da gente defender as convicções, especialmente a convicção no direito de propriedade. E muita gente via a Rural defendendo o investimento estrangeiro. Falava, mas por que a Rural, que é uma entidade brasileira, está lá no Supremo defendendo o investimento estrangeiro? Muita gente tentou colocar em oposição o investimento estrangeiro com o investimento nacional. A própria ação é uma ideia de que a empresa brasileira de capital nacional tem que ter privilégios em relação à empresa brasileira de capital estrangeiro. Infelizmente o Supremo decidiu contra a nossa tese, mas qual que é a nossa preocupação e o que fica, né? O que fica é a necessidade de reconhecermos o direito de propriedade como algo amplo, né? E se insurgir contra aquilo que a gente vê na seara jurídica e que é muito recorrente, como uma restrição ao direito de propriedade. Não tem nenhum cabimento para eu comprar uma fazenda ou eu vender um imóvel rural que eu tenha que antes pedir a bênção de um órgão fundiário como o INCRA. Seja eu um brasileiro, seja eu um estrangeiro. A gente defende o direito de propriedade na rural como algo sagrado, algo fundamental. E a gente tem convicção de que essa restrição para o estrangeiro, que é uma restrição, em primeiro lugar, de contrato, de comprar e vender imóveis. Segundo lugar, de destinação da propriedade rural, né? O proprietário não pode fazer aquilo que ele quer, mas ele é obrigado a fazer um plano
de exploração da propriedade que vai ser aprovado pelo INCRA. Talvez uma submissão de longo prazo, porque não se sabe, não está previsto na lei, se houver o descumprimento do plano, a mudança do plano, se o estrangeiro perde a propriedade, ele tem que pedir uma nova autorização. E ainda mais, uma limitação de tamanho. Propriedades até 100 módulos fiscais, que em muitos lugares é uma área muito pequena para um empreendimento empresarial. Aqui em Ribeirão, por exemplo, são acho que 12 hectares o módulo fiscal. Então, portanto, uma propriedade de 1.200 hectares. Ninguém vai atravessar o mundo para cultivar 1.200 hectares. Nenhuma dessas grandes máquinas aqui que estão expostas vão ser viáveis para um empreendimento de 100 módulos. Então eu obrigo o estrangeiro a pedir uma autorização do Congresso Nacional para fazer o investimento. Ora, se a gente quer progredir, a gente tem que trazer os investidores, temos que lutar para que o setor possa empregar, contratar máquinas, contratar financiamento, contratar advogado, contratar logística, armazenagem e fomentar o agronegócio. Né? O agronegócio é aquele setor que favorece do borracheiro ao entregador de pizza. Todo mundo acaba se favorecendo com o desenvolvimento do produtor rural. E tem uma discussão também, Francisco, aí você disse se é mito ou verdade, que o pessoal fala que também esse entendimento prejudica o próprio mercado de crédito. Então o investidor estrangeiro que quer pegar uma alienação fiduciária, um imóvel em alienação fiduciária, ele pode receber essa modalidade de garantia, o imóvel rural ou não? Isso prejudica a injeção de capital estrangeiro também no financiamento da atividade? Então, essa foi uma questão que foi disciplinada na Lei do Agro, né? A Lei do Agro, para quem não lembra, é aquela lei que teve grandes mudanças na estrutura do crédito rural, tentando favorecer o crédito privado no agro, especialmente vinculado ao mercado de capitais. E a Lei do Agro fez uma alteração específica na Lei 5709, que trata dessa questão do estrangeiro, para dizer que o estrangeiro pode adquirir na execução da dívida, em dação em pagamento, ou na execução de uma dívida, independentemente de autorização. E aí que eu vejo um grande problema, né? Quer dizer, resolveu esse problema do crédito, isso é bom, né? Porque de certa maneira deu liquidez para a dívida tomada pelas empresas de capital estrangeiro, mas criou uma situação, na minha opinião, ruim de uma opção em que eu trago um investimento estrangeiro via dívida, mas eu não posso trazer via equity, né? Quer dizer, eu não posso ter o investidor como sócio, eu só posso ter ele como investidor financeiro. Então eu endividando e sujeito a uma volatilidade e tal. Então a gente está aqui numa feira, está todo mundo preocupado, não quer fazer investimento, quer dizer, um desânimo total porque altas taxas de juros, margens apertadas. Nessa hora, o que você quer? Um sócio. Um sócio que ajude a financiar o crescimento da atividade e assuma uma parte dos riscos e dos bônus. E um ponto interessante, né? Geralmente o pessoal ataca essa tese sob o argumento de soberania nacional, mas desregulamentar ou flexibilizar não é simplesmente abrir a porteira para o pessoal vir aqui comprar o país, né? É claro, isso é importante ressaltar. A começar que para alguém comprar, alguém tem que vender. Então, assim, o produtor que está ganhando dinheiro, ele não vende o seu imóvel, né? Muitas vezes ele tem aquele imóvel por gerações, etc. Da mesma maneira que um grande empresário, né? Pode vir um empresário enorme aqui, querer fazer uma longa área de terra. Você tem aí empresas que tem 1 milhão, 2 milhões de hectares? Tem. Mas, mesmo assim, é percentualmente irrelevante, né? E isso é um problema do brasileiro com o do estrangeiro, né? Agora, a soberania a gente faz com desenvolvimento. Hoje, a gente se preocupa com a soberania do agronegócio. Por quê? Está aí o assunto do momento, o fornecimento de insumos, de fertilizantes. A agricultura brasileira é muito dependente de fertilizantes. Os fertilizantes não são produzidos no Brasil por questões regulatórias, ambientais, e são importadas de países que hoje estão em guerra, que você pode ter bloqueios internacionais. A industrialização dos produtos agrícolas tem sido feita no exterior. Isso é bom, né? Porque pelo menos a gente tem mercado, mas numa situação de estresse, a gente não tem infraestrutura de armazenagem, não temos estrutura de ganhar tempo e agregar valor. Então, tudo que a gente precisa mais é de mais investimentos.
bom, a gente não tem infraestrutura. Onde é que a gente está buscando investimento para fazer infraestrutura? Com empresas estrangeiras. Isso não vai afetar a soberania. O fato do aeroporto, do porto, da estrada ser de uma empresa de capital estrangeiro... É muito mais estratégico do que um imóvel rural isolado. Exatamente. E o sujeito, se amanhã ele não vai levar embora a rodovia, não vai bombardear o porto antes de ir embora, não vai queimar a hidrelétrica, né? Quer dizer, isso aí são investimentos que favorecem a vida de quem está aqui. E por isso, e a mesma coisa do imóvel rural. Sujeito, nós temos uma política de imigração muito severa. Então, aquela ideia do land grabbing, né, que o pessoal compara muito com a situação da África, onde há uma preocupação do neocolonialismo, né, que é o que eles chamam de land grabbing. Como é que funciona? O sujeito vai lá, faz um acordo com o ditador de plantão e se apropria de terras públicas, levando funcionário, tecnologia, etc. Isso não acontece no Brasil, porque a tecnologia da agricultura é brasileira. Brasileira, Embrapa, Os trabalhadores são brasileiros, as máquinas e equipamentos, até há pouco tempo atrás eram brasileiros, agora está cheio de chinês aí fornecendo e concorrendo com os brasileiros. Mas isso é tudo benéfico, né? Vem favorecer o desenvolvimento do setor. E, Francisco, no contexto da ação no Supremo Tribunal Federal, no STF, encerrou aí o escopo para a discussão no âmbito do Supremo. Foi 10-0 o placar, infelizmente a gente teve essa derrota lá no Supremo, mas cabe aí uma reforma e a gente tem uma movimentação, um apelo também do Legislativo, correto? Eu acho que assim, né? Costumo dizer, tem a vitória de pirro e tem a derrota de pirro. Como a gente é otimista, né, no desenvolvimento do setor, o que eu acho que foi oportuno da decisão do Supremo? Né? O Supremo deixou muito claro que é possível ter restrições, então quer dizer que não há uma equiparação absoluta entre a empresa brasileira de capital nacional e a empresa brasileira de capital estrangeiro, e que a lei pode regulamentar essas distinções. Ele tocou a bola para o Legislativo mesmo. Falou, e que se a lei não é oportuna, não é suficiente, as restrições são muito severas, cabe ao Legislativo opinar. Foi uma autocontenção, algo que não tem sido muito recorrente no Supremo, mas uma certa autocontenção. A gente ainda vai... O acordo não foi publicado, então assim, tem minúcias ali, né, que eventualmente vão ser trabalhadas em embargos de declaração e tal. Isso vai ser muito importante porque a gente tem grandes investimentos que foram realizados, a gente tem uma insegurança muito grande em negócios societários de contratos realizados e é preciso, portanto, que mesmo que enquanto não se tenha consenso no Congresso, e o Congresso já discute isso há mais de 15 anos, que você possa ter uma regra de transição. Né? Eu lembro, há um tempo atrás, nós conseguimos uma primeira regra de transição por uma portaria interministerial que dizia que, naquele momento em que vigiam os pareceres da AGU mais favoráveis ao investimento, os negócios estavam válidos. E talvez a gente precise ter, vamos dizer, uma certa modulação dos efeitos do Supremo também. Foi ótima a explicação, Francisco. Eu quero aproveitar nesse finalzinho também para fazer, como o portal aí é formado, é fomentado por advogados, não só início de carreira, mas principalmente advogados aí que já estão há vários anos atuando no agro ou começando a atuar no agro. Queria que você comentasse, foi a primeira sustentação oral sua no Supremo, já tiveram outras? Como foi essa emoção aí de poder representar todo um setor produtivo ali na tribuna do Supremo, que serve de inspiração para as futuras gerações, quem já está aí começando a carreira ou quem já está há muitos anos militando no agro, mas que não teve a oportunidade ali ou não tem essa atuação em cortes superiores, como é importante isso? Então, confesso que não foi a primeira. Né? Em primeiro... Eu já tinha sustentado nas turmas e no plenário foi a segunda. A primeira foi numa ADI, que eu também representei a Rural, na ADI sobre os quilombolas. E eu sou Só problema bom. Só discussão fácil, boa. E, infelizmente, naquela época nós também perdemos. Né? Infelizmente, o direito de propriedade não é o forte
da nossa jurisprudência atual. Naquela época a gente discutia o decreto editado pelo presidente Lula da autodeclaração dos quilombolas, que depois a gente viu tudo aquilo que a gente sustentava aconteceu, né? Uma explosão das comunidades auto-intituladas quilombolas. E vem aumentando muito as recentes invasões que a gente vê no extremo sul da Bahia, oeste do Paraná. Perfeito, ali, Mato Grosso do Sul, com indígenas e povos originários autodeclarados. Né? Essa questão identitária gerou problemas territoriais importantes e, de uma certa maneira, esse decreto que foi validado então pelo Supremo acabou contribuindo com isso, né? Mas eu acho que é muito importante, né? O que eu diria é o seguinte: nós que somos jovens, e eu também ainda sou jovem, né? Tenho 44 anos. Eu acho que é muito importante para a gente acreditar nas instituições, né? Muitas vezes as decisões não são aquelas que a gente imaginava. Muitas vezes os nossos valores, que são muito importantes, não são reconhecidos por toda a sociedade, mas ele não pode perder a crença neles, né? A gente tem que acreditar no futuro e da mesma maneira como o doutor Flávio fala, que as coisas vão e voltam, né? Acho que quem acredita na verdade acaba prevalecendo no futuro. A gente não pode, né, a gente precisa saber se posicionar nesse ambiente difícil que a gente vive, mas eu acho que a gente tem que acreditar no Supremo e para nós, então, enquanto advogados, é sempre uma honra estar lá na corte, a gente ver como é que as decisões são tomadas, a gente tentar influenciar, e essa é a nossa função, né? O advogado tem esse privilégio de poder influenciar a decisão de um outro para melhorar a vida das pessoas. Não cabe a ele tomar decisão, né? E por isso é uma obrigação de meio, não de resultado. Mas a gente não pode perder a esperança. Nós possamos atuar aí como Francisco, mais por convicção e menos por conveniência. Então, independente dos resultados, a gente continuar convictos aí da busca pela verdade, do compromisso com o direito de propriedade, do compromisso com o Brasil que dá certo, que é o agro. E a Agro Pujante segue fomentando a formação de profissionais na área jurídica, voltados, especializados no agro, porque nós acreditamos que através de uma geração de profissionais capacitados, não só na advocacia, mas dentro do judiciário, do Ministério Público, do INCRA, do IBAMA, uma visão pragmática e real do setor, não ideologizada ou politizada, mas real do setor produtivo, que nós conseguiremos fortalecer, aí sim, o agronegócio brasileiro, num pilar que é fundamental, que é de segurança jurídica. Então, Francisco, muito obrigado. Quero recomendar para vocês, Francisco tem obras extremamente relevantes, não só os artigos que ele já escreveu, mas 2 livros sobre contratos agrários, que foi oriundo aí tanto do mestrado como do doutorado dele, eu fui um leitor assíduo, é extremamente relevante, fora ainda que é coordenador de pós-graduações, de um curso no INSPER, na Embrapa. E o mais importante, agora sou colunista do Pujante, já entreguei o primeiro artigo, prometo entregar um artigo por mês aí, e poder contribuir, acho que é isso, essa é a nossa função, poder contribuir para um Brasil melhor por meio do direito. Não percam a coluna de Direito Agrário lá, de coordenação aí do Francisco Godoy Bueno. Francisco, muito obrigado, vamos aproveitar a feira aí. Bom demais. Um abraço, gente. Segue, não deixe de seguir, compartilhar, deixar o gostei, que faz muito sentido aí para a gente chegar cada vez mais longe e a mensagem de fortalecimento jurídico do setor cumprir a missão que é a missão da Pujante. Vamos junto e até logo.